Olá, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo de hoje. Dá uma olhadinha quem divulgou o seu relatório mais fresquinho e atualizado, o BTLG11. E é claro que eu já fiz toda a análise dessas 20 páginas de relatório para você e vou te contar tudinho a partir de agora. Este relatório ele foi publicado no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo. E hoje eu e você estamos conversando no dia 4 de janeiro, domingão de manhã. Daqui a pouco eu vou zarpar para a praia ali, viu? Só vou terminar o nosso bate-papo aqui e vou para lá. Mas acordei cedo para a gente trocar essa ideia, então você vai dar aquela moral pro Robzão, é dedo no like e caso você ainda não seja aqui de casa, se inscreva no canal para não perder uma análise que só está começando. Bora falar, de money. O último pagamento mensal de dividendos, 0,79, ou seja, 79 centavos por cota a cada mês, dá um dividend yield de 0,77%. Quando você compara com outros fundos imobiliários de galpões logísticos que nós fazemos o acompanhamento na lupa aqui na RC Research, você vê que o XPLG paga mais, o GGRC paga mais, só que existem inúmeros outros que o BTLG está pagando mais. É o caso do HGLG, é o caso do VILG, é o caso do LVBI e do próprio BRCO. Então ele não está mal posicionado nos dividendos mensais, não. Quando nós vamos para o dividend yield anual, ele está hoje pagando 9,24. Lembrando que isso daqui, assim como o do BTLG para todos os outros que estão na lista, é isento de imposto de renda. E aqui, mais uma vez, nós percebemos que ele não está lá no final da ladeira, mas também não está no topo da liderança. Ele paga mais que o HGLG, ele paga mais do que o VILG, LVBI, BRCO, mas acaba ficando para trás do XPLG e do GGRC. Na hora dos descontos, ele hoje, junto com o BRCO, são os dois únicos de logístico que não tem desconto nenhum. Todo o resto está descontado. Então, realmente, no desconto, ele acaba ficando lá para o final da tabela. Tem outros FIIs mais descontados do que ele. E ele vem pagando com regularidade esses dividendos? Sim. Inclusive, nós temos um pequeno crescimento. No começo do ano, ele começou em 78 centavos por cota, e aí da metade do ano para frente, ele aumentou um centavinho. Então pulou de 78 centavos para 79 centavos. Agora a gente vai falar do que ele tem dentro da sua carteira. Vamos conferir aqui o que o BTLG tem no seu portfólio. São imóveis logísticos e AAA, ou seja, tem qualidade aqui na jogada. Hoje ele está com 34 imóveis no seu portfólio, mais de 1 milhão de metros quadrados para botar para jogo no mercado e ganhar dinheiro com aluguéis. Desses 34 imóveis, 92% estão no estado de São Paulo. Inclusive, você está vendo um mapa aqui, né? E uma boa parte está no raio de 30, que é esse primeiro raio aqui que você está vendo, ó, que pega ali São Caetano, Osasco, Guarulhos, colado com São Paulo, capital, e 60 quilômetros. Aqui você já acaba pegando ali a região de Cotia, Jundiaí, Cajamar. Por que é tão importante essa informação? Porque essas regiões que você está vendo aí, os pontinhos na tela, que é 92% dos imóveis, ela vale muito. É o metro quadrado logístico mais importante, mais filé mignon do Brasil. Então o BTLG ele tem ativos valiosíssimos dentro da sua carteira. Ele foca nessa região aqui, porque essa região, meu amigo, ela é fundamental para a economia brasileira. E aqui, ó, dentro dessa bolinha, tá vendo aqui essa bolinha que eu tô apontando? É o centro consumidor mais importante do Brasil. Então, se você tá bem posicionado aqui, porra, você tá com a faca e o queijo na mão. Quem são os inquilinos? Aqueles que pagam os aluguéis todos os meses. Olha, tem de todos os tipos e
todos os gostos. Vou mencionar apenas alguns. Começar com o mais importante, o açaí. Então todo mundo conhece o atacadista açaí. Nós temos transporte aqui, DHL, Unilever, que é produtos que você compra no mercado. Tem outras coisas, Amazon, Nestlé, BRF, proteína animal, tem de tudo que você pode imaginar. Mercado Livre aqui embaixo, ó, Shopee, Ambev, então ele está bem diversificadão. E aqui eu trouxe algumas imagens dos imóveis, né? Não são apenas esses, a gente viu que são 34, os imóveis que ele tem dentro da sua carteira. Então, qual é a minha análise da carteira, do portfólio do BTLG? Ele é o rei de São Paulo. E por que isso é bom? Porque é perto de onde o consumo acontece. O frete, quanto mais próximo do centro consumidor, mais barato. Então as empresas vão aceitar pagar aluguéis mais caros para estar aonde acontece o grande consumo no Brasil. Todo mundo quer alugar ali. E o BTLG está cheio de bolinha no mapa, exatamente no raio de 30 e 60 quilômetros de São Paulo. E quem paga os aluguéis, que eu acabei de te mostrar, lembra as empresas? Açaí, Mercado Livre, Shopee, Amazon. Só tem peixe grande, cara. O risco dessas empresas darem calote existe? Claro, existe. Não existe nenhum tipo de garantia absoluta de 100%, mas ele é bem menor do que você alugar para outras empresas menores. Vamos agora fazer o check-up, o raio-x da saúde do fundo. Vamos dar uma olhada aqui no risco que você está enfrentando ao botar o seu dinheiro no BTLG. Começar com a vacância. Olha, a vacância já teve épocas melhores. Não podemos varrer a verdade para debaixo do tapete. Olha aqui, 1%, 1%, 1%. Opa, subiu para 3%. Tá? Olha aqui, atualmente nós estamos com 3,2%, para ser mais exato e preciso contigo, de vacância financeira. Isso que você está vendo aqui, esse gráfico, é vacância física, vacância financeira aqui do lado. A diferença entre ambas é muito simples. Vacância física, quantos metros quadrados você tem para alugar, quantos estão vagos. Vacância financeira, você vai pegar quantos metros você tem de vacância física, de metros desocupados, mas também vai somar com carência, desconto e inadimplência. Carência é muito comum no mercado financeiro para incentivar o inquilino a entrar no imóvel. Você fala assim, tá bom, cara, entra lá no meu imóvel e não precisa pagar 3 meses de aluguel. A partir do quarto você paga direitinho, beleza? Para estimular o cara a assinar contrato. Isso é carência. O que é desconto? Ô, Robzão, eu sei que o aluguel é 100 mil, cara, mas pô, faz 90 mil aí para mim, vamos dar uma ajudada. O que você prefere, ganhar 90 mil ou não ganhar nada? Melhor ganhar 90 mil, né? E a inadimplência é o pior cenário, porque o cara está usando o imóvel e não está pagando nada. Então você soma tudo isso, você chega na vacância financeira. 3,2 é um nível baixo para um fundo com 34 imóveis do porte do BTLG, tá tranquilo, mas eu não escondo a verdade, tem hoje 3 imóveis que estão incomodando. São eles Embu, com 32% de vacância, Santo André com 44% e Cabreúva com 47%, inclusive eu deixei destacado ali, que é o caso mais sensível. Importante destacar, no entanto, né, que esses ativos eles representam pouca receita individual proporcional ao todo. Então, individualmente eles têm uma vacância elevadíssima, muito acima do mercado, só que esse impacto acaba sendo diluído pelo tamanho do portfólio. E qual é a minha análise da saúde do fundo? Nós tivemos 2 BOs esse mês. Embu, o inquilino saiu e devolveu quase 10 mil metros quadrados. Evidentemente, isso não é uma notícia positiva. E o BTLG Cabreúva, aqui o inquilino era caloteiro, amigo. Ele era o seu Madruga. E aí o BTLG foi lá, conversou, tentou negociar, fazer tudo como um belo amigo e não deu certo. Então o BTLG falou, quer saber? Vá para as cucuias, seu paspalhorda, seu babaquara. E entrou na justiça para despejar e cobrar o que deve. Ó, 2 BO esse mês, Robzão, não passa nada pela análise do Robzão, tô contando para você aqui
em primeira mão. Vamos falar agora de finanças, o bolso. Falar aí, então do entra e sai de grana previsto do BTLG. Aqui eu separei as obrigações por compra de ativos. Então tem duas coisas fundamentais quando você vai analisar a estrutura de capital, principalmente endividamento, fluxo de caixa de um fundo imobiliário. As parcelas, imagine aquela compra a prazo, que você faz um carnezinho nas Casas Bahia, vai pagando mês a mês. Compra a prazo, isso é uma coisa. Outra coisa é CRI, que é uma dívida diferente da compra a prazo. Aqui você tem juros e amortização. Aqui você tem as parcelinhas mensais, já são pactuadas de antemão com o vendedor dos imóveis que você comprou. Tá? Então vamos começar com as parcelinhas, as obrigações por compra de ativos. A gestão colocou aqui o seguinte, olha só, cotista, no segundo trimestre desse ano que nós entramos agora, de 2026, nós vamos pagar 614 milhões de reais. Então fica esperto, vai pagar essa grana aqui. Beleza, aí você fica se perguntando, pô, tem essa grana? Calma, vou mostrar para você daqui a pouco. Só antes, vamos conferir também os CRIs. Então a gente já tem informação, 614 milhões de reais de parcelinhas no segundo trimestre desse ano. Vamos agora ver aqui os CRIs. Está na tela para você o quanto de saldo devedor que eles têm aqui em 2026. Olha aqui, ó, de CRIs, cerca de 90 milhões, é a barrinha azul escuro, tá? Só para facilitar a sua leitura. E eles têm uma amortização anual de 35 milhões. Então já sabemos o valor das parcelas, já sabemos o valor da amortização dos CRIs. E aí vem o ponto. Ele tem dinheiro para pagar tudo isso em 2026? E aqui entra a minha análise que você não vê em lugar nenhum. Você tem uma estimativa de caixa de 700 milhões de reais para 2026. Esse caixa, ele serve para quê? Para garantir que o BTLG tenha dinheiro para pagar todas as contas e parcelas de aquisições ao longo de 2026, sem passar sufoco, mantendo a sua operação saudável e segura. E aí você pensa, tá bom, Rabizão, eu acredito que você está falando, mas da onde que veio esse dinheiro? Separei aqui para você para não restar dúvidas. Então hoje o caixa disponível, ele já tem balanço 280 milhões de reais. Ok. Aí ele vai começar a receber as parcelinhas das vendas que ele fez. Então você tem Campinas para receber, os ativos corporativos que ele acabou recebendo, aquela operação que eu expliquei tudo para você nos vídeos anteriores do BTLG, não vou repetir de novo, né? 300 milhões para entrar disso daí. Ele tem aqui a venda dos FIIs, porque na operação do SARI veio junto, e aí ele vai vender isso daí, tá? Desinvestir essa grana. E ainda tem lucro com reciclagem de ativos ainda não distribuídos. Resultados retidos de 60 milhões. Então, quando você soma tudo isso que eu acabei de explicar linha por linha para você, para não restar dúvida no seu entendimento, você tem um total aqui, o quê? De 700 milhões de caixa. Entende? Então, ele tem dinheiro suficiente para pagar essas obrigações. E aproveitando que a gente está falando de estrutura de capital, fluxo de caixa, vamos fazer análise do endividamento atual, antes, é claro, de tudo isso daqui acontecer. Vamos ver hoje o raio-x da dívida do fundo. Então eu já fiz aqui para você, né, com base nesses dados que foram protocolados na metade de dezembro do ano passado, tá? Eu já facilito a sua vida, já faço todos esses cálculos chatos aqui, e facilito também a sua visualização, que você bate o olho e já sabe se está legal ou se não está. Índice de endividamento, excelente. Índice de alavancagem, excelente. E índice de solvência geral, excelente também. Então aqui ele começou muito bem com 3 bolinhas verdes. Virando a página, nós temos o índice de cobertura de obrigações. Ele ganha uma bolinha vermelha quando você faz o método liquidez dividido pelo total de passivos. Aqui ele ganha uma bolinha vermelha assim. Tá? Aí quando você faz o segundo método, ele ganha uma bolinha verde. Como que é o segundo método? É você somar a liquidez com o FIIs, com o CRIs,
com valores a receber, e aí então você divide pelos passivos. Bom, lembrando que isso daqui vai acabar mudando, né, porque acabei de mostrar para você que a estimativa de caixa, que hoje é 280 milhões de reais, vai para 700 milhões com todas aquelas mudanças. Então esse número vai mudar em breve, é claro que a gente vai acompanhando aqui. E agora chegou a hora das novidades, momento fofoquinha do BTLG. O que você tem que saber aí? Olha, começamos com a reciclagem do portfólio. Então, ele recebeu ativos corporativos naquela troca-troca com o Sari, que a gente já conversou. O WT Morumbi, WBC, são ativos que não tem nada a ver com o BTLG, são ativos corporativos, e ele foi lá e vendeu. Lucro, 27 milha, dá mais ou menos 49 centavos por cota. Então, encerrou totalmente a exposição a lajes corporativas, movimento super acertado, volta a ser um fundo de logística pura. Prosseguindo, temos também aqui a venda do ativo BTLG Campinas, recebimento da última parcela de 15 milhões de reais. Essa parcela teve um lucro de mais de 4 milhões. Quando você pega a taxa interna de retorno da operação, 22,7% ao ano, excelente retorno, palmas para a gestão aí, e eles conseguiram vender acima do valor de laudo, acima do valor contábil. Eu falo para você não se prender muito ao valor contábil, o que importa mesmo é o valor que o mercado aceita pagar no seu imóvel, meu caro. Acabou as novidades? Não! Prosseguindo, ele concluiu a 15ª emissão, 450 milhões de reais, e já adquiriu 2 ativos logísticos AAA em Osasco e Mauá. Esse BTLG é insaciável. Esses 2 imóveis estão 100% locados para Shopee, para o Grupo Pão de Açúcar. Ele coloca mais 84 mil metros quadrados de área bruta locável para dentro do seu portfólio e continua na trajetória de se tornar um REIT, ou seja, um fundo imobiliário norte-americano, que tem um monte de imóveis. Ele está seguindo esse caminho. E, Rob, você acha que isso é o caminho certo? Eu acho, cara. Eu acho que você tem que buscar se tornar um Prologis da vida, né? Não vou entrar aqui na análise do Prologis, isso é em outro vídeo, inclusive eu já analisei o Prologis aqui no canal. E para finalizar, nós temos as novidades, encerrando aqui o desinvestimento nos FIIs que vieram a reboque junto com a operação do Sari 11, 60 milhões já foram convertidos em caixa, ainda tem um saldo remanescente em processo de venda, super certo que a gestão está fazendo, é limpeza de balanço, foco total na tese principal. Olha, a gestão do BTLG, eu só tenho elogios, viu? Eles realmente estão indo muito bem. Todas as decisões que eu estou tomando, se eu tivesse no lugar lá, eu estaria fazendo o mesmo. Então, eu assino embaixo aqui, parabéns para o pessoal do BTG. Chegou a hora da gente analisar o quê? Ele, o VAR trabalhando em 2026. Na tela temos o BTLG, CDI e EMAB. Desde 2012 até o momento que nós estamos conversando. Vamos ver como é que foi essa brincadeira? No longo prazo, o BTLG pega a medalha de ouro, foi o melhor investimento, muito bem, e uma bela margem de diferença para os seus rivais, hein? Ótimo! Vamos ver nos últimos 5 anos? Nos 5 anos ele pega uma medalha de prata, ficou atrás do CDI. Nos últimos 3, ele acaba pegando mais uma vez uma medalha de prata, colado ali no CDI. Nos últimos 2 anos... de novo uma medalha de prata, de novo o CDI na frente. E nos últimos 12 meses, rapaz, o BTLG pegou um ouro e prata. Já temos tudo o que precisávamos para a nota desse relatório e eu vou dar nota 9. Teve coisas que eu gostei bastante, teve coisas que eu não gostei. Se você prestou atenção no vídeo, você vai saber o porquê da nota 9 e não da nota 10. Em relação à rentabilidade histórica, cara, não foi uma coisa vergonhosa, ruim, claro que não, longe disso. Mas também não foi perfeito, né? Ele pegou uma medalha de ouro e o resto do prata. Então não é uma colocação ruim, mas para buscar um 9 tinha que ter mais ouros e para buscar 10 tem que ter ouro em tudo. Né? Nota perfeita, claro. Então ele vai ter 8.
Bom, meu último bate-papo contigo aqui foi no finalzinho, no meio, para ser mais preciso, de novembro. E eu estava assinando embaixo de recomendação de compra do BTLG, né? Que não é de agora que tem essa recomendação de compra, já faz um bom tempo que ele está na nossa carteira recomendada. E ele permanece com recomendação de compra. Eu gosto bastante da tese e gosto bastante dos movimentos que a gestão vem fazendo. Então, ele sim está na nossa carteira recomendada. E a partir daqui você tem duas opções. Você é iniciante, está no início da sua jornada e quer que eu seja o seu professor? Então, o mais recomendado para você a partir de agora é a RC Club. Aqui dentro tem tudo o que um iniciante precisa para começar com o pé direito. E você quer ver como é feito para quem está começando? Olha o investimento para você entrar na RC Club. Menos que R$ 2 por dia. Agora, a segunda opção é para você que já tem mais patrimônio e não tem tempo ou não tem conhecimento para cuidar do seu portfólio, dos seus investimentos, do seu patrimônio. Para você, o recomendado, que se encaixa perfeitamente no seu caso, RC Wealth, a minha consultoria de investimentos, e nós atualmente já temos mais de 180 famílias atendidas, e essas famílias, quando perguntadas, dão uma nota de 0 a 100, 95 para os nossos serviços de consultoria. Estão bem satisfeitos os nossos clientes. Para você fazer parte aqui conosco, você clica nesse botãozinho azul, fale agora com o especialista, e preenche esse formulário aqui, ó, para o pessoal do meu time entrar em contato contigo. Tanto a RC Club quanto a RC Wealth está aqui embaixo na descrição, e aí você vai escolher o que faz mais sentido para o seu momento de vida. O nosso bate-papo vai ficando por aqui, porque eu também sou filho de Deus e agora partiu uma praia.